Salve, queridos! Bem-vindos ao Palavra S.A. Muito se fala sobre o livro de Daniel, e certamente você já deve ter ouvido também algumas passagens desse importante personagem bíblico, que eu vou trazer para vocês algumas delas. Como aqui eu conto de uma forma resumida essas histórias, super recomendo que, para você saber realmente como tudo aconteceu, vá à palavra, ou seja, leia depois o livro de Daniel, porque você já vai ter uma noção sobre tudo o que aconteceu e fica mais interessante a leitura. O livro de Daniel foi escrito por volta do ano 530 a.C. e se supõe que ele era adolescente quando foi levado para o cativeiro para a Babilônia, né, quando Nabucodonosor invadiu Israel e levou, né, algumas pessoas para lá. Talvez ele tivesse 90 anos quando escreveu o livro, né? Então ele é um livro muito interessante sobre vários aspectos, mas principalmente pelo momento histórico, que foi um momento muito difícil que Israel estava passando. O livro de Daniel é uma lição de fé e esperança para todos nós. Esse livro é considerado por muitos também como o livro de Apocalipse do Velho Testamento, porque ele narra muitos acontecimentos futuros por meio de suas visões extraordinárias e, claro, apocalípticas. E em uma parte parece realmente o livro de Apocalipse de João, no Novo Testamento, e que eu farei um vídeo aqui mais para frente também para a gente discutir. Bom, aqui nessa imagem a gente pode ver uma linha do tempo, linha de tempo histórica com Davi, Daniel e outros profetas do Antigo Testamento. Então você olha essa linha do tempo aqui, começando com Davi, né, o rei Davi, que nós já fizemos um vídeo aqui, escrevendo Salmos, né, no ano 1000 a.C. Aí vem Salomão, que constrói o templo, profeta Jonas, Isaías, Miqueias, Jeremias, Ezequiel, e em vermelho aqui, a gente vê bem no meio, né, tá lá o período de Daniel. Depois vem Zacarias, Esther, Neemias, Malaquias, aí o período de silêncio, aí em amarelo à direita Jesus, e aí começa a era cristã. Então vocês vejam que nessa barra horizontal, na parte azul, na esquerda, você tem um reino independente, com os reis governando Jerusalém. Depois, em vermelho na sequência, Israel conquistada pelos babilônios, é nesse momento que Daniel vive. Eles passaram então a viver no exílio na Babilônia. Aí, em lilás, eles retornam para Israel para a reconstrução do templo e tal, e vivendo com uma província dentro do Império Persa. Depois, em azul, também Israel, vivendo com a província sobre o Império pós-Alexandre o Grande. E em amarelo, Israel vivendo como uma província dentro do Império Romano. E a gente sabe, né, como é que o Império Romano tratava aí os hebreus, né? E depois em vermelho, Jerusalém destruída pelos romanos em 70 depois de Cristo, e os judeus enviados para o exílio mundial. Então eu trouxe isso aqui só para dar uma perspectiva para vocês de qual momento que nós estamos falando, porque é tanta gente, né, que a gente fala. Então Daniel está aqui, lembrando da invasão dos babilônios, que levou, né, destruiu Israel, destruiu o templo, levaram as coisas que estavam dentro do templo para lá. E inclusive tem aquela discussão, né, da Arca da Aliança, onde que estaria, que não sei o quê. E aí Daniel vai, né, junto com outras pessoas, que eu vou falar aqui para vocês, para a Babilônia. Então, o livro começa quando Jerusalém então, é dominado pelo rei da Babilônia, um tal de
Nabucodonosor, que certamente você já ouviu esse nome estranho, ele ordenou aos seus generais que nessa invasão que eles trouxessem cativas as pessoas mais importantes de Jerusalém. Então as pessoas mais preparadas para serem treinadas na língua deles, lá nos caldeus, e assumirem cargos importantes no reino, sendo que a maioria foi morta, né, na batalha. O Daniel era jovem quando foi levado em cativeiro, junto com outras 3 pessoas. Esses amigos dessas pessoas chamavam Ananias, Misael e Azarias. Né? Chegando lá na Babilônia, eles tiveram seus nomes mudados. Daniel virou Beltesazar, Ananias virou Sadraque, Misael virou Mesaque e Azarias para Abidnego. Quer dizer, veja a situação, né? Nem os nomes deles puderam manter, tiveram que trocar os nomes lá. Né? Eles foram educados na cultura dos caldeus, que era do Império da Babilônia, mas apesar disso, né, eles terem absorvido a cultura, a língua e tal, eles nunca se converteram aos costumes babilônicos. Né? Lembrando que a Babilônia era uma potência na época, mas era uma potência não é só, era uma potência econômica, militar, científica. A Babilônia realmente era um império muito poderoso. O Daniel, ele aprendeu tudo, né, da cultura, literatura do Império Neobabilônico e logo se destacou pela sua sabedoria, inteligência, firmeza de suas convicções. O Daniel mandava muito bem, ele era muito inteligente, muito rápido, muito ágil. E ele, né, quanto essas outras 3 pessoas, apesar de viverem em uma cultura diferente, eles permaneceram fiel ao Deus de Israel, mesmo estando inseridos dentro dessa nova cultura, uma nova religião, novos deuses, enfim. Quando Daniel chegou lá, logo no início, ele e as outras pessoas, ele propôs ao eunuco responsável pela alimentação que ele e os demais, né, que as outras 3 pessoas que estavam com ele, se alimentassem apenas de legumes e água, porque eles não queriam se contaminar com as iguarias do rei, e que ao fim de 10 dias eles fossem comparados aos que começaram a comer, né, da comida do rei e tal. Aí a pessoa lá que coordenava lá o palácio falou, tudo bem. E aí depois desse período foram avaliar e estavam com uma aparência melhor do que a dos outros. Ele tinha como eu falei, uma sabedoria diferenciada, o Daniel, porque vinha diretamente de Deus. Né? E o Daniel também, assim como outros, como José do Egito, que nós já fizemos um vídeo aqui, ele podia interpretar sonhos, tinha visões, ele ia além de José do Egito, porque o José, lembrando, né, no vídeo, ele interpretava sonhos, mas o Daniel, ele tinha algumas visões de futuro. Né? O reino, como todo reino na época, ele tinha um grupo de astrólogos, videntes, sábios, que ajudavam o rei em aspectos não tão racionais. Né? Era um chat GPT da época. O rei jogava lá e pedia, né, jogava as questões e pedia para eles interpretarem. Bom, depois de passar-se 2 anos na invasão de Jerusalém, o rei Nabucodonosor teve um sonho que ele não conseguia compreender. A Bíblia tem muitas histórias, né, aparecem em forma de sonho, interpretações, leitura, videntes. Isso é bem comum, né, principalmente no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Então, o Nabucodonosor, o rei, chamou os videntes, né, do seu reino para que ajudassem a compreender o que ele tinha sonhado. Então, eles chegaram lá no palácio e os videntes falaram para o rei, então beleza, conta aí o sonho que nós vamos te ajudar a interpretar. Mas o rei falou, não vou falar nada. Vocês não são videntes? Vocês não são magos? Vocês não sei o quê? Se eu falar o sonho, vocês podem tentar me enganar, dizendo qualquer coisa, eu não entendo disso, e vocês podem me passar a perna. Eu falei, bom, então como é que faz? Aí o rei falou, bom, se vocês forem bons mesmo, adivinhem o sonho que eu tive, e aí depois me dê a interpretação. Claro que os videntes falaram, cara, o que você está pedindo é impossível, como é que nós vamos adivinhar o que você sonhou? Não dá. Aí o rei não gostou muito, ficou bem bravo com eles, e para resolver mandou matar todos. Então
Então você vê que o Nabucodonosor era um mimo de pessoa, né? Um cara bem tranquilo, né? Cara de boa. Veja, foi como assim, né? Ele chama os videntes e os caras falam que não dá para adivinhar, ele manda matar todo mundo. A gente precisa levar em conta que um rei naquela época não é um rei que a gente tem imagem hoje, né? O rei não era um chefe de governo apenas, né? O rei não era, sabe aquele cargo que ninguém leva muito a sério, meio hoje, assim, que quem manda em países de regime monárquico é o primeiro-ministro, e o rei está lá, tal, ele tem um papel também, mas é diferente, mas quem manda mesmo no dia a dia é o primeiro-ministro, não é o caso, né? Na época o rei mandava muito. O rei era dono de tudo e de todos. O rei representava o Estado, as Forças Armadas, o judiciário, o executivo, o legislativo, né? Não tinha essa separação na época, óbvio. Representava a honra de um país, sua bandeira, a cultura das pessoas, a ordem. Quer dizer, o rei podia muito, né? Então, assim, desobedecer a um rei, na época, significava que a pessoa estava desonrando tudo, né? Assim, seus pais, sua família, seu país, as leis, sua cultura, a honra do país, seus antepassados, seu Deus, porque o rei também era considerado em muitas civilizações um deus, né? Por exemplo, os imperadores de Roma. Os imperadores de Roma, em determinado momento, eles eram, depois de mortos, eles eram tratados como reis. Até que um dia o imperador falou, não, eu quero fazer isso em vida. Então você tinha, o seu deus era o imperador romano, né? Então você ir contra o rei, você poderia ser condenado à morte, né? E claro que eu não estou falando da morte social, né? Física mesmo, né? Então você veja que o cancelamento, na época, era bem pior do que hoje, né? Muito bom. Nesse grupo de videntes que seriam mortos, o Daniel estava incluído, né? Então, enquanto as coisas estavam sendo arranjadas para o assassinato dos videntes, o Daniel chamou seus 3 amigos, aquele que eu mencionei, e eles para orar para Deus, para pedir uma intervenção para Deus, para a questão. E aí então Daniel, uma noite, teve um sonho, onde Deus mostrou qual foi o sonho do rei, né? E no dia seguinte o Daniel chamou o capitão da guarda do rei, falando, eu sei o que o rei sonhou, eu quero falar com o rei. Aí o capitão rapidinho levou Daniel para o rei e tal, e o Nabucodonosor falou, então vai lá, se você é bom, deixa eu ver se você adivinha o sonho que eu tive. E aí o Daniel começou a contar. Ele falou, olha, o que eu vou te contar é o meu Deus, né, o único Deus que tem, que a gente acredita, e ele me contou no sonho que você, né, o rei, sonhou com uma estátua gigante que tinha uma cabeça de ouro, um peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de barro com ferro misturado, que estava diante dele. E daí vem aquela frase que eu acho que vocês já ouviram, né? É um gigante com os pés de barro. Né? Quer dizer, dizendo que, na verdade, pode ser grande, mas é frágil. E aí, nesse sonho, né, o rei estava olhando para esse gigante, veio uma pedra de uma montanha e bateu nos pés da estátua e ela foi destruída. A pedra que atingiu os pés da estátua se tornou um grande monte, enchendo toda a terra. E aí, então, o Daniel começou a interpretar o sonho. Falou, olha, esse sonho, na verdade, se trata sobre os futuros reinados que viriam sobre a terra após o império de Nabucodonosor, né, da Babilônia. Então, que a cabeça de ouro era ele próprio, né, o próprio rei, e foi designado por Deus para reinar sobre a terra, sobre a humanidade, todos os animais, sobre as aves do céu. Mas que, com o tempo, o reino dele seria tomado por outro reino inferior ao seu. Aí vem a prata, né? E esse por um terceiro, o reino de bronze. Por fim, o reino de ferro, que irá destruir todos os demais, assim como o ferro faz. Mas depois, assim como o ferro e o barro não se misturam, o reino será dividido, tendo uma parte forte, que é o ferro, e a outra fraca, que é o barro. E o Daniel ainda falou para ele, porém no tempo desses reinos, o Deus do céu edificará um reino que nunca será destruído, nem nunca será dominado por outro. E no final,
esmagará os outros reinos e destruirá todos eles, e ele será eterno. Será como a pedra que se soltou por si só da montanha, sem que ninguém o fizesse, que esmigalha o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Quer dizer, no sonho a pedra saía do nada, assim, da montanha, não é que alguém jogou, ela saía e batia no gigante. E aí você olha, você vê Daniel contando essa, né, quase uma profecia, né? Que ele falava de um reino que virá na terra e que nunca será destruído. Quem vocês arriscam dizer, né, que reino que era esse? Bom, eu vou contar mais para frente outras profecias que o Daniel disse, tá? Então guardem isso daqui por enquanto. Bom, aí o Daniel, quando ele acabou de adivinhar o sonho do rei, e adivinhou mesmo, e deu a interpretação, o Nabucodonosor ficou maluco. Ele se prostrou no chão e declarou: seu Deus é o Deus de todos os deuses, o Senhor de todos os reis. Então promoveu Daniel governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios do reino, né? E seus amigos, aqueles 3, a pedido de Daniel, já que você está me arrumando essa boca aí, não deixe meus amigos desamparados, né? Me ajuda aí, vamos empregar eles em postos administrativos dos negócios em toda a Babilônia. Então vocês vejam que esse negócio de nomear parentes, amigos para cargos públicos não é de hoje, não é verdade? Então, e aí os 4 começaram a trabalhar na administração e não sei o quê. E é uma história bem semelhante, né? Como já comentei, a história de José do Egito, naquele vídeo lá que vocês podem assistir aqui no canal. Quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, lembra? O José foi chamado, que estava na prisão, e ele decifrou o sonho do faraó, e o faraó fez ele gestor de todo o Egito. Né? Aquele sonho lá que era das vacas gordas, vacas magras, a espiga grande, a espiga magrinha, vai lá no vídeo, né? eu conto isso lá. Muito bom. E aí você falou assim, legal, então acabou a história, ficou tudo, não acabou, não, está longe de acabar, né? E aí o Daniel, os amigos ficaram muitos anos na Babilônia, exercendo esses cargos, mas assim, não viveram felizes para sempre, porque não acabou, ainda tem muita coisa para acontecer. Aí na segunda história do livro de Daniel, né, conta que um dia o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua bem grande, de uns 30 metros de altura por 3 de largura, tudo em ouro puro em sua homenagem. Né? Parece aqueles políticos malucos lá que fazem, né, essas coisas aí, de estátua gigante, em memória a ele próprio, parentes, enfim. Tem países aí no mundo que você vê isso daí acontecendo até hoje. Muito bem, aí ele fez a estátua, e no dia da inauguração, ele, o rei, determinou que todos a reverenciassem na frente, todos, né, prestassem reverência na frente da estátua, assim que os instrumentos do arauto fossem tocados, né, as trombetas e tal. Vai ter inauguração, que não sei o quê, corta a fita inaugural, vai tocar as trombetas, quando tocar, todo mundo se ajoelha em reverência à estátua. Né? E aí ele falou, e para deixar claro que eu quero que todo mundo faça isso, não é na boa vontade, né? Ele baixou um decreto dizendo, quem não se curvasse em frente à estátua deveria ser morto, lançado em uma fornalha acesa. Então você veja que, dado esse argumento, né, técnico, o povo inteiro falou, beleza, toca aí esse negócio que eu me ajoelho. E a gente percebe então como Nabucodonosor era um democrata, né? Era um cara de boa, mandou matar lá os videntes, ele valorizava a diversidade de opinião no reino, quer dizer, não se ajoelhava para a fornalha, era um cara tranquilo, né? Bom, aí a estátua foi inaugurada, né? E claro, né? Tocaram lá as trombetas, todo mundo se prostrou em frente à estátua, menos quem? Os 3 amigos, os judeus, né? Os amigos de Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam lá, né, perto da estátua, todo mundo se curvou e eles não, eles ficaram curvados na estátua. Né? E claro que todo mundo que estava lá curvado olharam para eles e falaram, olha aí, começaram a gritar, né? Olha aí, esses 3, contra o decreto do rei, não estão prestando homenagem à estátua, que não sei o quê. Bom, aí baixaram os soldados, né?
Pegaram eles, levaram na frente do rei para se explicar. Aí o rei ouviu e falou: como assim que vocês não vão reverenciar a estátua que eu mandei? Aí ele falou: não, a gente só se reverencia aqui para o nosso Deus, né, o Deus de Israel. Esse aqui a gente não reconhece. Aí o rei deu uma segunda chance. Falou: vamos mandar tocar de novo as trombetas. Se vocês não se curvarem, vocês vão para a fornalha. Os caras falaram: pode tocar aí, maluco, que eu não vou fazer isso não. E aí as trombetas tocaram e eles nem tinham para a estátua. Eu não vou. Ai, malandro, pensa num rei bravo, né? Ficou com a cabeça mais quente do que frigideira sem cabo, né? Como diz no Nordeste, ficou virado na bubônica. O cara ficou muito nervoso, né? E claro, né, como palavra de rei não volta atrás, ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais quente que o habitual. Então, veja se o cara ficou nervoso. Não é só para acender a fornalha, ele falou: eu quero 7 vezes mais quente. Bom, o treco ficou tão quente que quando levaram, né, os carrascos que foram designados para jogar os 3 na fornalha, quando abriram a porta lá, os carrascos foram mortos pelo calor assim que abriram a porta, né? Mesmo usando proteção contra o calor, né? Ou seja, eles colocaram EPIs, né, aqueles equipamentos de proteção individual, mas não funcionou, né, tão calor que estava. Mas deu tempo de jogar os 3, e os 3 estavam amarrados, né? Jogaram os 3 dentro da fornalha. Bom, passou um tempinho e tal, começaram a olhar, né, lá dentro da fornalha e viram que eles estavam de boa, né? Estavam lá de boa no fogo. O Nabucodonosor foi ver assim com uma distância segura, viu que, olhando um pouco assim mais de perto, viu que tinham 4 pessoas e não 3. Aí ele falou para os soldados: mas não jogou 3 pessoas ali? Mas jogamos. Por que tem 4? E aí ele viu que tinha uma 4ª pessoa que tinha um aspecto semelhante, segundo o Nabucodonosor, semelhante a um filho dos deuses, né? Aí o rei gritou para os 3 saírem, dizendo: saiam, servos do Deus Altíssimo, venham para cá. Quando saíram, as pessoas que estavam junto com o rei viram que eles não tinham sofrido nada, nem um fio de cabelo queimado, nem um cheiro de queimado estava nas roupas, nada. E aí o Nabucodonosor ficou, né, admirado, falou: pô, o Deus de vocês realmente é fera, né? E aí deixou os caras de boa e tal. Aí é a terceira história do livro, né? O livro tem várias histórias boas, né? O rei teve outro sonho, né? O povo lá sonhava muito, né? E nesse sonho tinha uma árvore gigantesca que subia até o céu. Os animais descansavam sob ela e as aves faziam seus ninhos em seus galhos. Aí estava lá a árvore bonitona e tal. O rei viu anjos descendo do céu, mandando cortar a árvore, matar os animais e espantar as aves de seus galhos, só deixando o toco e as raízes na terra presos com um ferro assim, né, ferro e bronze. E os anjos falavam: deixe que ele seja molhado pelo orvalho e se alimente de grama como os animais. E aí então, né, o rei chamou Daniel e falou: cara, interpreta esse sonho aí para mim. E o Daniel falou: isso aí é uma sentença de Deus contra o rei, contra você. A árvore representa no sonho o seu reino, e que ele seria destruído por Deus, e que ele passaria a se comportar como um boi, comendo grama da terra. Mas aí o rei ficou desesperado, mas o Daniel falou: tudo bem, mas assim tem uma saída. O qual é? Se você precisa se arrepender dos seus pecados, que ele devia ter muitos, aliás, e começar a viver de forma diferente, né? Deixa essa vida de maldade, viva com justiça, abandone seus pecados, cuide dos necessitados e desamparados, e só assim o rei continuará a viver tranquilo. Bom, você que está me acompanhando aqui no vídeo, você deu atenção ao que o Deus falou? Não, né? Nem Nabucodonosor. Não, vai para lá, é só um sonho. Bom, não deu nem um ano, né? Na Bíblia conta que apenas 12 meses se passaram depois do sonho, quando um dia ele, o rei, estava andando pela sacada do Palácio Real, quando exclamou, né? Estava olhando lá de cima toda a cidade e tal, e falou assim, né, para ele mesmo, né, olha para tudo isso, é a grande Babilônia.
Eu a construí sozinho como capital do meu reino, para minha honra e glória. Ah, deu ruim para ele, hein? Assim que ele terminou de falar, uma voz do céu disse para ele, né? Esse é o decreto contra você, rei Nabucodonosor. Seu reino foi tomado de você. Você será tirado do convívio dos homens e viverá com os animais, comendo capim como um boi. A sentença é de 7 tempos, o suficiente para você aprender que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e põe no trono quem ele quiser. Né? Imediatamente ele começou a se comportar como um animal. Seu cabelo cresceu com as penas de uma águia e suas unhas como as garras do falcão. Depois desse período, aí ele ficou, né, realmente, né, vivendo com os animais desse jeito, enlouquecido. Depois desse período que Deus disse, esses 7 períodos, né, que a Bíblia não conta, né, não detalha o que são 7 períodos, tem umas interpretações, mas eu não quero entrar nisso agora, né, porque senão vai ficar muito tempo. Bom, depois desse período ele recuperou seu juízo, percebeu que fez bobagem, aí ele bendisse ao Deus Altíssimo, agradeceu, glorificou a Deus, voltou a ser rei e ficou louvando o rei do céu, que não sei o que, ficou de boa e não sei o que, parará. Bom, mas aí o livro acabou? Ainda não, né? Mas eu queria fazer uma pausa para uma reflexão antes de a gente continuar o livro dele. Né? A gente sabe, né? Qualquer livro ele pode ser lido de diferentes maneiras, né? A Bíblia ainda mais. E dependendo do seu objetivo, do objetivo da leitura, você pode ler com foco na religião, na história, na sabedoria, nos ensinamentos. Por isso que um texto bíblico ele pode ser lido várias vezes. Né? Tem várias partes da leitura da Bíblia que eu já li várias vezes. Né? E sempre tem alguma coisa a mais que a gente aprende. Então, a leitura de qualquer livro ele tem algo mágico, né? Porque quando a gente lê, qualquer livro, né? Nós vamos construindo mentalmente as imagens em nossas mentes, seja o livro que for. Por isso que é comum a gente sempre achar o livro melhor do que o filme que foi baseado nele. Então, você lê o livro, vai ver o filme. A gente sempre fala, o livro é melhor. É evidente que o livro é melhor, né? Por quê? Porque quando a gente assiste ao filme, que foi baseado nesse livro que lemos, a gente está vendo as imagens que a equipe de produção, né, o diretor, tal, selecionou. E que, por óbvio, não é a que nós imaginamos quando lemos o livro. Né? A nossa imagem que foi imaginada é sempre melhor do que estamos vendo no filme. Tá certo? Então, quando eu comecei meus estudos bíblicos há 5 anos, além dessas formas de leitura, eu incluí um jeito novo para mim, pelo menos, que foi nessa leitura, né, que é me colocar no lugar dos personagens narrados nos textos. Então, como é que eu lia antes? Eu lia de um jeito distante. Então, eu aqui e os personagens, né, eu estava lendo lá, eu não tinha nada com isso. Então, é como você está assistindo um filme, tá certo? Quando agora eu leio os textos, eu procuro ver nos relatos se tem algo parecido que, assim como os personagens, eu também fiz ou ainda faço. Né? Isso ficou mais claro para mim na leitura do texto do filho pródigo, que eu já fiz um vídeo aqui também a respeito. Se você não viu ainda, assista, porque é uma história bem legal também. Né? O pai que tinha 2 filhos, um filho fica com o pai, o outro pede a herança e vai embora, torra tudo, depois volta, aquela história lá, né? Bom, no caso de Nabucodonosor, foi a sua crueldade, a sua arrogância e o fato de desconsiderar a orientação do Deus eterno, que falava com ele por meio de Daniel. Né? Veja só, é muito fácil a gente achar que o rei foi muito burro e não ouvir o que o Daniel estava recomendando a ele. Pô, o Daniel foi lá, falou com ele, né? Adivinhou o sonho dele, interpretou o sonho. Os amigos de Daniel foram para a fornalha, não morreram. Falou, pô, por que ele não obedeceu, né, o que Deus estava falando? O cara é burro? Burro ele não era, né? Porque ele fez o império.
né? E lembrando, como eu falei, Babilônia era o país mais importante da época, né? Mas aí então, quando eu leio, eu falo, deixa eu ver aqui se eu... Será que eu nunca fiz algo parecido com Nabucodonosor? Então, quando eu me coloco no lugar dos protagonistas dos relatos bíblicos, eu consigo fazer, ao mesmo tempo que eu estou lendo, né, a Bíblia, um exame de consciência sobre como é que eu estou lidando com a vida, né? Claro que Nabucodonosor foi um rei da maior potência econômica, militar, científica e cultural da sua época, e seu império foi maior, era maior do que o Egito e Suméria juntos, que eram potências também na época, já eram grandes nações, e evidentemente que eu nunca quis me comparar com o rei da Babilônia, não é isso que eu estou falando, né? O que eu penso é que a Bíblia, ela pode, né, se você tiver esse olhar, nos levar a uma reflexão sobre a vida de uma forma metafórica. Então, nesse caso, que eu estou lendo, tá lendo Daniel, né? Será que eu nunca fui cruel com alguém como Nabucodonosor foi? E claro, nunca mandei matar ninguém, não é isso. Mas será que, adaptado para os dias de hoje, será que eu nunca fui cruel com alguém? Será que eu nunca tive uma atitude arrogante com alguém? Será que eu nunca me desviei daquilo que eu sei qual deve ser o caminho correto que Deus gostaria de me ver fazendo? É esse tipo de reflexão que eu me refiro, né? Ou seja, a Bíblia, ela é um grande texto, né, escrito pelos seres humanos, mas inspirado por Deus. Então, se a gente lê a Bíblia de uma forma literal, como eu sei que alguns fazem, eu não tenho nada com isso, né? Cada um lê como quiser. Mas a gente pode chegar à conclusão de que a Bíblia é um texto mitológico, né, distante da realidade, até engraçado com as coisas que acontecem. Imagina, o cara virou um boi, né, virou um animal, né? Por quê? Porque são relatos assim, muito distantes do nosso dia a dia, tá certo? Então, se você lê de uma forma literal, ou se você lê de uma forma que você se coloque numa distância dos personagens, eu acho que você assim, não aproveita muito o que ela tem para ensinar. Então, ao ler, né, um relato bíblico, é legal a gente, deixa eu ver aqui se eu já fiz alguma coisa parecida, né? Eu sei que Deus não vai me transformar num animal como fez com Nabucodonosor, né? Eu sei que quem não gosta de mim deve falar, ele já te transformou, você que não viu aí. Mas entende o que eu quero dizer? Então, assim, meu ponto é que quando a gente lê a Bíblia dessa forma, assim, a gente aqui, os personagens ali, a gente acaba se distanciando dos seus ensinamentos e perdendo o que ela tem de melhor, né? Que é nos ajudar a viver de uma forma que nos traga paz e satisfação, como o rei Salomão nos contou no vídeo de Eclesiastes que eu contei. Eu tenho aqui no canal, vocês podem ver lá, parte 1 e parte 2, onde o rei Salomão conta, né, no livro de Eclesiastes, que ele, um rei poderoso, bom também, não sei o quê, tudo certo na vida dele, mas era uma vida vazia, né? Então é a mesma coisa, fala, que pena que eu tenho o rei Salomão. Cara, mas será que você, né, ao ler o livro de Eclesiastes, você não pode se colocar no lugar de Salomão? Ah, posso, eu já senti algo parecido. Então, o que Salomão fez? Colocou Deus na vida dele, no dia a dia. E aí ele teve uma vida melhor. Então, é esse tipo de correlação que eu faço, né? Então, sempre que eu leio, né, um texto bíblico, eu faço essa análise de consciência. Será que eu já fiz algo parecido com o personagem que está lá fazendo? Pode ser Nabucodonosor, o rei Saul, né, o filho pródigo, as pessoas que condenaram Jesus à morte, qualquer um que você lê, né? E até porque, né, já falei aqui várias vezes, os personagens bíblicos estão longe de serem perfeitos, longe, longe, são pessoas comuns, que não tinha nada demais, e aí Deus escolhe, e aí vem a história da vida dele, o rei Davi, Salomão, Paulo, né, todos, teve seus problemas, Moisés, né, que nós vamos fazer um vídeo dele também, e você fala, cara, mas eu achei que todo mundo era santo, né? Não é. O que, de certa maneira, é bom, né? Porque nos aproxima, tá certo? Dos ensinamentos bíblicos. Bom, então, assim, eu recomendo que vocês tentem ler a Bíblia dessa forma, e ao fazê-lo, tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado, não apenas da leitura, né? Mas na sua vida, né? Quando você faz essa reflexão, coloca Deus no seu dia a dia, fala, será que eu não estou sendo Nabucodonosor agora?
entende? Bom, aí então, voltando à história, o Nabucodonosor volta a ser rei, que não sei o que, ele morre, e aí o filho dele, um tal de Belsazar, assumiu o reino. Muito bom. E aí o Belsazar está lá de boa, assumiu um reino poderosíssimo, não sei o que, um dia ele resolve dar uma festança, né? Você imagina que era uma festa de um rei daquela época? E aí deu uma festança gigantesca para o reino e tal. E quando já estava meio alto, né, ele ordenou que trouxessem, ele lembrou, né, das taças de ouro e prata que o pai dele tinha roubado lá do templo de Salomão, de Israel, né? E ele mandou que trouxessem as taças para eles brindarem. Começaram a brindar com os seus deuses pagãos e não sei o que, festa rolando solto. E aí então nesse momento aparece uma mão do nada. Imagina, você está numa festa, aparece uma mão do nada, uma mão assim, e começa a escrever com o dedo em uma parede do palácio, uma parede que estava iluminada assim. E todo mundo ficou besta, vê aquilo, falou, cara, o que está acontecendo aqui? Só que o que a mão escrevia, ninguém conseguia traduzir. Ninguém entendia o que estava escrito. Aí, claro, né, mandaram chamar o Daniel, acho que acordaram o Daniel de madrugada, falaram, cola aqui que deu ruim para nós, vem aqui tentar nos dizer o que está sendo dito. O Daniel chegou, falou para ele, falou, ó, você lembra, né, que aconteceu com seu pai, que virou animal, que você desprezou a orientação de Deus, não sei o quê. Relembrou para o filho que o pai fez errado. E ele começou a traduzir as palavras. Então, a primeira palavra escrita é mene, que Deus contou os dias do seu governo e as suas contas são negativas. Tekel, você foi pesado na balança e está em falta. Pérez, seu reino foi dividido e entregue aos Pedos e Persas, que eram outros povos. Naquela mesma noite, na noite da festa, não foi nem no dia seguinte, o rei Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, foi morto por inimigos. Na mesma noite. Então Deus resolveu acabar com aquele reinado. Aí assume um tal de Dário, um Medo. Ele tinha 62 anos quando sucedeu como rei. E ele colocou fim no reino da Babilônia. Então aí acabou a história? Não acabou, calma aí. Esse rei Dário, então, ele reorganizou o reino e colocou várias pessoas para ajudar ele na gestão. Eram 100, olha o tamanho do reino, 120 governadores subordinados a 3 ministros de Estado, sendo que um dos ministros era o próprio Daniel. E aí, então, você imagina, Daniel era um cara que veio de uma terra conquistada, ele não era da região, enfim, era um estrangeiro. Só como o Daniel era muito bom, muito inteligente, né, e tinha Deus do lado que orientava, ele se destacou muito, né? Ele era muito inteligente. E aí, então, depois de um tempo, Dário, o rei, colocou ele como o chefe máximo do reino. Então, todos os governadores, esses ministros, passaram a se reportar para ele, né? Então, o Dário era o primeiro homem do reino, Daniel logo abaixo. Evidentemente que ninguém gostou, eles tentaram achar algo para incriminar Daniel. Falaram, vamos achar alguma falha dele, vamos entregar ele para o rei, que não sei o que e tal, por inveja, né? Mas aí o problema é que não conseguiam descobrir nada de errado. O Daniel mandava muito bem, era muito honesto, muito sério. E aí não tinha o que falar. Aí fizeram uma armação para ele. Esses caras aí, esses ministros, chegaram para o rei Dário e falaram, a gente acha que você devia promulgar uma lei que nos próximos 30 dias ninguém deveria orar a nenhum outro Deus, exceto ao próprio rei. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. E certamente você já deve ter visto isso em algum filme na Sessão da Tarde ou na Record durante a Semana Santa, né? Antigamente passava mais esse tipo de filme, que mostra essa parte, Daniel na cova dos leões, é essa parte, né? Aí então o rei manda promulgar esse decreto, porque também rei é ego gigantesco, né? E ele fala, pode decretar, pode promulgar esse decreto, e ele tem que ser revogável, como inscrição em pedra. Daí que vem aquela frase, isso aí foi escrito em pedra. Foi daí, né? Do rei Dário. Que você deve ter ouvido já falar disso, né? Escrito em pedra. Claro que o Daniel nem ligou para essa bobajada, né? E continuou a orar a Deus. Ele sempre orava 3 vezes ao dia. Aí esses conspiradores foram lá, né? Ver na casa dele, viram ele
orando para o outro rei, e foram lá no rei caguetar ele, né? O Daniel falou, lembra aquele decreto revogável? Lembra, escrito em pedra? Então, o Daniel tá lá rezando por Deus dele, como é que fica isso aí? E aí o Dário não teve outra alternativa, né? Ele tentou, falou, não, mas veja bem, o Daniel falou, não, decreto é decreto. E aí então, como eu já falei, palavra de rei não volta atrás, ele teve que mandar jogar Daniel na cova dos leões. Ele não queria, né? Não gostava do Daniel. Bom, aí jogou, o rei ficou preocupadíssimo à noite, falou, putz, será que o Daniel morreu? Aí, no outro dia, quando o rei foi ver se Daniel estava vivo, ele chamou Daniel, tô aqui, senhor, não sei o quê. Ele viu que não tinha sofrido nenhum arranhão. Aí o rei ficou feliz pra caramba, não sei o quê, tirou Daniel da cova dos leões e mandou jogar todos aqueles assessores dele que conspiraram contra Daniel. Então ele viu que foi uma armação, né? E não só ele mandou jogar esses caras na cova dos leões, como as famílias deles também, mulher, filho, papagaio, cachorro, tudo. Jogou todo mundo na cova dos leões, que os leões imediatamente devoraram todos, né? Então todos foram mortos. Então você vê que naquela época lá o negócio era resolvido de outro jeito, né? Bom, e aí Daniel foi muito bem tratado no restante do reinado de Dário e no reinado seguinte de Ciro Persa, e também você já ouviu falar muito dele também, né? Bom, aconteceram outras coisas na vida de Daniel que estão no livro, mas para o vídeo não ficar muito grande, maior do que já está, eu recomendo que vocês leiam, até porque vale muito a pena, né? É um livro histórico, religioso, repleto de sabedoria. Mas antes de terminar, eu gostaria de falar sobre as profecias de Daniel, né? O Daniel menciona um cálculo temporal sobre a chegada do chamado ungido do Senhor, aquele que virá com o Messias para resgatar a humanidade que tinha caído com Adão, né? O Daniel ele traz um enigma que seriam necessários 7 setes e 72 setes antes da revelação do ungido, né? De acordo com os escritos de Moisés, cada ciclo são 7 anos, né? Então a terra deveria descansar da agricultura a cada 7 anos para que o solo pudesse repor seus nutrientes. Então, considerando esses cálculos de Daniel e o ano de 360 dias, que era utilizado pelos profetas na época, a profecia dele diz que o ungido do Senhor seria morto no ano 33 depois do nascimento de Cristo, né? Fazendo esses cálculos, não sei o quê. Se você procurar na internet, você vê esses cálculos aqui. Eu não vou detalhar aqui, porque senão vai ficar muito tempo, né? Lembrando que essa profecia do Daniel foi escrita no ano 537 a.C. O Daniel acertou a data, né? Ele previu a data correta da chegada do Messias, na data exata, né, da entrada de Cristo no dia de domingo, que era o chamado Domingo de Ramos, né? Foi uma semana antes da morte dele. Além disso, também a destruição do templo de Salomão pelos romanos e a expulsão do povo hebreu de sua terra, né? Então, diz Daniel, relatando seu sonho, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, está lá. Então vi alguém, um filho de homem, chegando no meio de nuvens. Ele se aproximou do ancião e foi apresentado a ele. Ele recebeu poder para governar toda a glória da realeza. Todas as raças, cores e crenças lhe serviriam e o adoraram. Seu reinado será para sempre, não terá fim. Seu governo nunca será destruído. E depois, no capítulo 9, no versículo 26, Daniel fala: depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Agora vamos analisar a história do povo hebreu para ver se isso realmente aconteceu, né? Então, assim, 40 anos após a crucificação de Jesus, os conquistadores, né, romanos, que governavam lá a região, eles incendiaram o templo, né, destruíram o templo de Jerusalém, aquele que Salomão criou, foi reconstruído e tal, e obrigou os judeus a
a sair de lá para o seu exílio mundial, né? Após o exílio, a terra ficou desolada. Esses eventos aconteceram na vinda de Jesus em 70 depois de Cristo, exatamente como profetizado por Daniel em 537, olha só. Moisés também previu essa catástrofe e suas maldições 1500 anos antes. Ou seja, o que aconteceu? Depois de uma rebelião em Jerusalém, Jerusalém era um local assim, distante do Império Romano, a gente já falou disso, um lugar pequeno, já dava muita dor de cabeça para o Império Romano. Teve lá uma rebelião que foi liderada por um líder religioso chamado Bar Kokhba, né? O cara queria se libertar, veja, com razão, porque o Império Romano também não dava folga para eles. Então teve uma rebelião para acabar com o domínio do Império Romano, né? E aí então o imperador romano, que romano nunca teve muita paciência, né? O Adriano, ele sufocou essa rebelião, mandou para lá uma legião várias legiões de soldados romanos, né? Ele matou todo mundo, acabou com a rebelião, expulsou os judeus de sua terra e renomeou a região como a região dos sírio-palestinos. Até feito de sacanagem, né? Porque os palestinos eram inimigos do povo hebreu, ficando sob a jurisprudência do Império Romano até a época bizantina. Então expulsou lá os hebreus, ficaram lá até a época bizantina. Depois os egípcios tomaram a região, depois os persas, depois os árabes, depois no século XII temos as cruzadas, a luta entre os cristãos e árabes, né? Que ficaram naquele perde-ganha da região. Depois o período dos mamelucos, depois os otomanos em 1517 ficaram lá, tomando conta da região até 1917. Depois, em 1917, né, vem o Império Britânico, que comanda a região até 1945, quando então é estabelecido o Estado de Israel pela ONU, né, liberado por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Você deve ter ouvido também já falar dele. Né? Então, assim, é uma região que vem com problema desde essa época. E além deles, né, dessas previsões e tal, dessas visões aí de Daniel, a predição de Zacarias também sobre o nome de Jesus. Né? Esses profetas desenvolveram um grupo verdadeiramente detalhado nas suas previsões. Então, como eu falei, Daniel acertou na data, 550 anos antes. Parece que Deus coloca isso por escrito com bastante antecedência, para que a gente possa ver, né, e ter a oportunidade de ver as impressões digitais de Deus em ação. Bom, então se puderem, leiam o livro de Daniel, tenho certeza de que vocês irão gostar, mas não se esqueçam de escolher uma Bíblia que facilite a compreensão da leitura, tá certo? A que eu uso se chama A Mensagem. É um livro, é uma versão da Bíblia muito simples de ler, muito tranquila, então tenho certeza que vocês vão gostar. E façam aquilo que eu recomendei, que é se colocar no lugar dos protagonistas da Bíblia para fazer uma análise de consciência sobre a vida que você está levando, ok? É uma boa leitura e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.